Ana Carla, como vocês já sabem, a aula de hoje a gente vai trabalhar a ideia de permutação. O assunto da análise combinatória, um dos princípios bases da análise combinatória. A permutação, ela se divide em permutação simples, permutação com repetição e a permutação circular. A gente vai falar sobre cada uma e dar exemplos de cada uma na aula de hoje, tá? Então, a permutação simples, tá? A permutação simples, ela trabalha na organização de elementos. Por exemplo, tá? Vamos observar 5 pessoas em uma fila. Pessoas em uma fila. Se você tiver 5 pessoas em uma fila, você tem aí, tá? 5 pessoas diferentes, organizadas em 5 espaços, né? 5 posições. Então, isso aqui vai dar P, que é de permutação, 5, porque são 5 pessoas diferentes. Pelo princípio multiplicativo, você já conhece, ficaria o quê? 5 possibilidades para essa primeira, 4 possibilidades para essa segunda, 3 possibilidades para essa terceira posição, 2 possibilidades para essa posição, e sobra uma possibilidade para essa posição, né? Uma pessoa. São as pessoas aqui. A pessoa está dizendo que vai ficar 5 pessoas sentadas aqui? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que são 5 possibilidades. Eu posso sentar qualquer uma das 5 pessoas, tá? E assim vai diminuindo. Pelo princípio multiplicativo, bastaria multiplicar. Na permutação simples, é exatamente isso que acontece. P5 é igual a 5 fatorial. Ou seja, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 120 maneiras diferentes dessas pessoas compor essa fila. Tá? Então, essa é uma maneira de observar a permutação simples. Tá? Outro exemplo, trabalhando com a ideia de anagramas. Para quem não sabe, anagramas, né, são palavras formadas por letras. Por exemplo, a palavra amor. Aí, um anagrama da palavra amor é a palavra Roma. Tá? Professor, mas pode ser só Roma? Pode ser um mar. Isso aqui são anagramas da palavra amor, tá? Então, as palavras podem ter sentido ou não, tá? As letras podem estar em ordem que não faça sentido, mas são anagramas. São as palavras formadas com essas 4 letras aqui, no caso da palavra amor. Observem que as letras são diferentes. Permutação simples, ela requer objetos ou pessoas ou letras diferentes entre si, tá? Então, a gente vai organizar o posicionamento dessas letras. Então, como são 4 letras, são 4 espaços. Pelo princípio multiplicativo, né, qualquer uma das 4 letras poderia estar aqui. Aqui poderia ser qualquer uma das 3. Aqui, qualquer uma das 2. Aqui sobra a que falta. Então, nós temos aí P4, porque são 4 letras diferentes, que é igual a 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é igual a 24. Então, o raciocínio que a gente utilizou é um raciocínio do princípio multiplicativo, né? Só que aqui a gente vai estar chamando de permutação simples. Por que é permutação simples? Tá? Não importa a ordem, observe, não importa a ordem não é importante, as pessoas que eu sento aí não tinham um posicionamento, tá? Poderia sentar aqui, por exemplo, a Maria poderia sentar aqui, mas a Maria poderia sentar aqui, né? E assim vai. Mesma coisa das letras, A poderia estar aqui, poderia estar aqui, poderia estar aqui. Então, não importa a ordem, tá? Mas eu vou organizar as 5 pessoas nesses lugares e vou organizar essas 4 letras nesses lugares. Então, se chama de permutação simples. Exemplos como esse. Aqui, deu para perceber que eu usei o P5, 5 fatorial, P4, 4 fatorial. Então, na verdade, a permutação simples, na verdade, é um Pn
que é igual a n fatorial, tá? Onde o n é o número de objetos distintos, né? No meu exemplo, na minha questão. A permutação com repetição. A permutação com repetição. A repetição já mexe um pouquinho com o sentido da permutação. Por quê? Bora ver aqui o exemplo, a palavra arara. Arara, ela tem letras repetidas, então é diferente da simples, porque lá não pode se repetir. Então aqui nós temos letras que se repetem. Então a palavra arara tem 5 letras, tá? Então você teria o P5, que é igual a 5 fatorial. Só que nesse caso aqui eu tenho que eliminar as repetições, porque existem palavras que, por mais que eu troque as letras, por exemplo, se eu trocar esse A com esse A, continua a mesma palavra arara. Então, palavras repetidas. Então, eu tenho que tirar essas repetições. Então, aqui, ó, eu tenho 3 As e 2 Rs. Então, para tirar essas repetições, eu vou estar dividindo por 3 fatorial relacionado aos As e 2 fatoriais relacionado aos Rs. Isso aqui é igual a 5 fatorial, 4, 3 fatorial. Vou usar a simplificação. Cancela esse com esse. 20 dividido por 2, já que 2 fatorial é 2, é igual a 10. Outro exemplo que fazem com relação a essa é com relação aos caminhos. Imagine que você tem aqui, tá? Alguns caminhos para seguir, tá? Você quer sair de A até B, seguindo, passando por cima desses pontinhos, tá? Lembrando que é o caminho mais curto, eu não tenho uma ideia de voltar, eu tenho a ideia de ir para o lado direito e ir para cima, tá? Então aqui, ó, um caminho possível é esse, ó, passando aqui, passando aqui, passando aqui, aqui e aqui. Tá? É uma das opções, é seguir nesse caminho. Imagine que eu não queira seguir esse caminho. Eu quero fazer... Joãozinho é diferente da Maria, né? Então a Maria seguiu esse caminho aqui, ó. A Maria tá fazendo aí diferente do Joãozinho. Bora observar. Então o Joãozinho, ele viu que tinha 1, 2, 3 horizontais, 1, 2 verticais. O que a Mariazinha viu? Ela viu 1, 2 verticais, 1, 2, 3 horizontais. Então, não importa o caminho que eu siga, sempre vai ser 3 horizontais e 2 verticais. Então, utilizando o raciocínio de permutação com repetição, que é o que a gente está vendo aqui, ó, tá? A gente tem aqui, ó, P, o total de 5 caminhos, ó, 5 espaços que você está seguindo, né? Ó, 5. Só que 3 são horizontais e 2 são verticais. Né? A gente já viu aqui na questão anterior que vai dar 10. Essa permutação. Então, é uma permutação com repetição. Tá? Essas questões que envolvem a permutação com repetição, observem que os elementos se repetem. Se difere da primeira, da simples, porque aqui elementos se repetem. Ok? E para finalizar, a gente vai ver aí a permutação circular. Então, como é que eu trabalho a permutação circular? Certo? A circular. A circular, ela envolve raciocínio de círculo, né? Então, imaginem, exemplo aqui. Imaginem 3 crianças, A, B e C, que querem formar uma ciranda. De qual maneira elas vão se comportar, né? Então, aqui A, B e a C.
Então, formando um círculo aqui, ó. Tá? Outra maneira distinta. Aí eu quero saber quantas possibilidades eu tenho de formar esse círculo de maneiras diferentes. A permutação circular, elas se repetem porque trabalha a ideia de, se eu girar aqui, ó, se eu girar o círculo, o B vir para cá e o C vir para cá, essa circunferência aqui, esse círculo, desculpa, ele é o mesmo que esse. Ele só está girando no sentido horário aqui, ó. Então não mudou. Então eu tenho que eliminar esse tipo de repetição nessas permutações circulares. Então como é que eu faço para tirar essas repetições? Tá? Então para tirar as repetições, você vai fazer o seguinte, ó. Você tem aqui 3, então é P3, né? Normalmente 3 fatorial. Só que em vez de usar só o P3, você vai observar que elas vão ser duplicadas, né? Sempre duplicadas, trabalhando ou triplicadas de acordo com o que está observando aqui. Aqui nesse caso aqui é triplicada, porque você tem 3 crianças participando. Então a permutação circular 3. 3 fatorial dividido por 3. Isso aqui, ó, a gente divide pela quantidade, tá? Para eliminar as repetições. Então, 3 vezes 2 vezes 1, dividido por 3, isso aqui é igual a 2. Só que o 2, na verdade, diminui o 1 do total. Então, você poderia fazer só assim, ó, a permutação circular de 3, na verdade, é uma quantidade a menos, né, do que essa, ó, tá? Você tem aí que é 2 fatorial, que é 2. Eu não trabalhei na segunda, mas agora eu vou colocá-las, né? Vou voltar um pouquinho aqui. Nós temos 3, né? A simples, a com repetição e a circular. A simples eu já dei, Pn é igual a n fatorial. A com repetição eu só mostrei, mas agora eu vou colocar aqui. Então, PNAB, isso aqui pode continuar, né? As repetições podem continuar. Isso aqui é igual a n fatorial sobre a fatorial, b fatorial e assim por diante. E a circular, permutação circular n, né? Isso aqui vai ser n menos 1 fatorial. Basta diminuir, né, um elemento da permutação que você vai encontrar o valor de possibilidades. Então, por hoje é só. Dá uma curtida, tá? Deixa o seu feedback para mim estar podendo melhorar as aulas durante esse curso de segundo ano.